Bora para mais um rolê na floresta aqui de casa? Muito legal, a gente vai percorrer aí alguns ambientes indoor, verificar um pouquinho mais aqui o que está acontecendo na estante da sala, nas estufas verticais. Vou trazer também alguns comportamentos das plantas carnívoras indoor, no aquário pequeno que eu tenho aqui, mediante a temperatura atual, esse clima atual em São Paulo. A gente também vai dar uma espiada no ambiente externo aqui, na área da estufa úmida, que é praticamente uma várzea, e olhar também para as caixas de umidade que estão abrigando as plântulas de Anthuriums híbridos aí, que tem sido uma das tônicas aqui quando o assunto é jardineiros urbanos. E antes disso, antes de a gente percorrer neste tour aqui na minha florestinha, eu gostaria de falar sobre o projeto Amazônia com Fly no Otterboat. Estamos atingindo aí em torno de 7 pré-inscritos, 7 pré-reservas para a viagem de agora, do dia 28 de agosto até o dia 3 de setembro, conforme as instruções aqui na programação no link da descrição deste episódio. E lembrando também que essa expedição no Otterboat, Amazônia com Fly no Otterboat, dará condições aí até 14 participantes, sendo um deles um futuro ganhador aí, membro do Flight Channel. Então o Projeto Zero, que acontece no final de agosto até o comecinho de setembro, conforme a descrição aqui da programação que está no link deste episódio, 7 pré-reservas já foram realizadas e faltam apenas 3 para que ela, enfim, ocorra, tá certo? Começando aqui com alguns destaques no rack da sala, área indoor, onde eu tenho aqui essa concentração de variedades e espécies de Anthurium. Vamos falar aqui, ó, Anthurium micheli. Estou com boas expectativas para a produção, para a reprodução do micheli, talvez puro aí no caso, talvez tentando fazer selfie, né? E olha só, embora bem juvenil ainda, uma primeira ocorrência de inflorescência. Reparem só aqui num detalhe, como a inflorescência deste híbrido complexo, ele tem as cores, ó, tanto da espádice quanto da espata, muito intensa, em tons de roxo, lilás. E é esta característica, como em boa parte das breeds do Dr. Block, que me deu segurança em dizer que o Anthurium Burle Marx, aquele híbrido exclusivaço do sítio Roberto Burle Marx, algumas pessoas remeteram até ao Ace of Spades, né? Aquele cara lá também é um híbrido complexo, não se sabe a origem e tudo mais, mas o Anthurium Burle Marx tem uma incidência altíssima, não comprovação total, mas uma incidência altíssima de ser um híbrido complexo que se aterrou por lá, no sítio Roberto Burle Marx, tá? Mas voltando aqui para esta evidência, vamos ver se essa primeiríssima inflorescência juvenil, tá pequenininha, né? Ela virá produtiva em algum nível. Eu acredito que sim, tá? Mesmo pequena assim, ela vai ter algum tipo de produtividade. E vamos ver o que eu vou fazer aqui. Ao mesmo tempo, aqui nesta estufa vertical adaptada, a forma típica Anthurium Ace of Spades, a gente tem chamado de Ace of Spades Hawaii, né? Porque ele é
originário de lá. Ele também está com uma inflorescência aqui, ó. Já é a segunda ou terceira, também juvenil. As primeiras não foram produtivas, ou talvez eu tenha perdido o timing, justamente porque eu estava nessas viagens aí, Amazônia, Rio de Janeiro. Mas o cara está bastante prolífico no sentido de produção de inflorescência, e quem sabe aí eu não faço um cruzamento, embora haja pedidos aí iniciais para que eu tente fazer um puro selfie, na verdade, né? Selfie aqui do Michele, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Não depende só da minha boa vontade, mas também depende das fases, né? Das anteses masculinas e femininas acontecerem aí. Não sei nem se num carinha desse tão prematuro assim, a gente vai conseguir uma selfie, tá? Eu ficaria mais seguro numa situação de duas inflorescências em tempos complementares aí para fazer selfie. Bora lá, continuando. Vou mostrar aqui para vocês o belo desenvolvimento do Anthurium Carla Black. É um aperfeiçoamento genético entre 2 RAs. Ele tem persistido aí nesse formato narrow, né? Não dá para confundir com cristalino nem magnífico, tá certo? Pelo menos essa variedade narrow. Ela é realmente muito distinta. Essa lâmina foliar já está formada, bem recente ainda a sua formação. E como é bonita, né? A tonalidade e tal. Tá meio molhado aqui porque eu borrifei Monstera Lab agora há pouco. Mas olha só que beleza. Notem como está bastante úmido. Esse agora há pouco que eu borrifei faz o quê? Umas 2 horas, tá? E como fica fechadão aqui assim, com toda a tropa, o efeito essencial aqui de uma estufa úmida, e aí a gente tem diversos formatos para isso, desde caixa de umidade até estufas profissionais, aí tendas, né? Esse tipo de infraestrutura em cultivo é muito eficiente em qual sentido? A produtividade de plantas sensíveis à intermitência de umidade e à amplitude térmica, como boa parte dos Anthuriums aí, né? Cientificamente comprovado, os Anthuriums, eles exigem aí uma alta umidade para o seu pleno desenvolvimento, boa parte deles, a não ser que você passe por todo o processo de rustificação, como eu comentei no episódio anterior. Se você entrega então essa condição, sabendo que aqui dentro a gente tem 2 ou 3 graus mais alto por causa do calorzinho aqui da própria luz e essa umidade constante no momento que eu vedo e fecho aqui a entradinha, olha aqui, o Anthurium Dorayaki X luxurians, o tamanhão que ele tá, hein? Esse carinha aqui é meu indivíduo maior, que eu deixei separado para transformar em matriz. E ele também, ó, lança nova inflorescência que nem terminou de se formar nessa amplitude climática toda e nessa umidade super baixa, tá? Então aqui dentro é garantido o fluxo de desenvolvimento geral, fase vegetativa, crescimento radicular, desenvolvimento de inflorescência, vai ocorrendo e vai rolando aí, independentemente da variação climática que tem ocorrido aqui em São Paulo, tá? Com muita secura, por sinal. Para quem é interessado em produtividade, então, seja por hobby associado à própria coleção, seja por interesse de troca ou venda, o esqueminha aí de estufa úmida é realmente bastante funcional. A gente fica com um sentimento de produtividade o ano inteiro. E isso se aplica às condições climáticas de São Paulo, né? Não sei dizer aí no sul. Tem regiões no sul aí que já está geando nesse período, né? Aí teria que associar, no caso, um sistema de aquecimento interno natural às casas, né? Que costuma ser a gás. Devem ter outras tecnologias de calefação e deixar a estufinha, essas estufinhas todas no indoor. Anthurium quelemalense,
Tinha comentado dele recentemente. Olha só como a folha está finalizando a expansão e bonita, né? Para quem quer uma alternativa de um Anthurium aveludado, alongado, que lembra relativamente o Araucoianum, e é um cara que não sofre com essas adversidades climáticas e está indo super bem aí. Voltando aqui para o Michele, ó, só para a gente trazer novamente a ideia da força, da resistência de um híbrido, né, em relação à espécie. Falamos aqui da inflorescência. O tango devorou folhas. Eu fiz cortes assim propositais porque estava muito feio lá a parte onde ele tinha mordido, tá? E ao mesmo tempo, ó, uma nova lâmina foliar, tá? Em desenvolvimento. Claro que o sistema de nutrição aí que eu aplico contribui para tudo isso, mas o clima, supostamente, está bem longe do ideal. Amplitude térmica muito alta, ar muito seco, e mesmo assim, neste caso aqui, a gente tem esse tipo de desenvolvimento, tá? É mais um caso aí para ilustrar a ideia da força dos híbridos, assim como o Luxurians, Radicans X Luxurians aqui. Embora ó, a lâmina expansão nessas condições climáticas esteja expandindo bem devagarzinho em relação a contextos de primavera e verão úmidos, seja por chuvas ou por sistema de umidificação, ele produziu aqui 2 frutos bem formados, os demais todos estão todos vazios, amolecidos e tal. Bem formados foram apenas 2. Formou esses 2 frutos neste período ruim, entre aspas, né? Em cada fruto, uma semente. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse carinha que é muito eficiente, inclusive, ó, ele é uma mini estufinha já. Se você coloca aqui umas 4 sementinhas, cabem bem aqui 4 plântulas, até um tamanho razoável para individualizar depois. Ele é estufinha própria. Na ocasião, esse cara está dentro da estufa vertical, mas eu poderia deixar aí num lugar relativamente iluminado, com o parapeito de janelas de cozinha, etc., de banheiro e tal, porque aqui dentro, ó, o microclima está tanto, se não quase, como a estufa vertical adaptada, tá? Eu nem vou precisar fazer um zoom aqui para vocês enxergarem, porque foram as 2 sementes maiores que foram produzidas até agora aqui nas minhas tentativas. A gente supostamente vai ter genética aqui de Radicans X Luxurians e mais uma outra variedade que não se sabe se é híbrido, não se sabe se é espécie, tá? Mas no mínimo aqui já é um híbrido de 2ª geração, com 3 variedades misturadas. E vamos ver se vai vingar, né? Essa aqui é a questão. As sementes estão aparentemente bem saudáveis, sem presenças de fungos. Eu tenho deixado estufa dentro de estufa aqui, mas porque eu tenho certeza que aqui a temperatura é maior. Se eu deixar no outdoor aqui só assim, umidade eu garanto, mas a temperatura vai ficar ambiente. E aí vai retardar o processo, tá? Notem aí que eu estou visando produtividade. Estou gravando meio tarde esse episódio, tarde do dia. Vamos ver se vai ter luz aqui para a gente falar um pouco aqui da estufa úmida, que é a minha área de várzea, né? Reparem só como as espécies, no caso aqui a maioria espécie, elas estão avançando livremente, tá? Livre, leve, soltas. De vez em quando eu dou uma xeretada aqui nos meios para ver se não tem pragas. Eu tive aí, estou controlando pela primeira vez, hein? Em 4 anos eu posso dizer que eu tive aí uma infestação um pouco maior de cochonilhas de carapaça. São 2 focos aí mais intensos. Aqui está totalmente limpo. Ou, se tem aí pequenos insetos, eles não estão num ambiente muito favorável a eles, tá? O ecossistema está equilibrado, tá? Olha só, o Araucoiano, quanto tempo eu não falo dele, né? Ele está aguentando muito bem a amplitude térmica, por quê? Porque a umidade aqui está se mantendo alta constantemente. Eu não mudei
a periodicidade de abertura e fechamento dos aspersores, mesmo com madrugadas mais frias e dias mais quentes, tá? Tô deixando igualzinho. Então, essa folha tá totalmente abalada, mas por causa de pragas, muito mais pragas, tá? O araucoiano, então, você que tem aí dificuldades com ele, se você mantiver a umidade alta, mesmo com amplitude térmica, ele tende a ficar mais tranquilão, tá? Mais de boas aí, mais tranquilo para você poder observar o bicho crescer bonito. A Glaonema pitum tricolor é outro carinha que é um bom termômetro também em relação à amplitude térmica, tá? Antes, quando eu não tinha o sistema de aspersão aqui, ela ficava no máximo com 2 folhas nessa fase de frio ou de amplitude térmica, frio seco ou amplitude térmica, tá? Depois que eu instalei aqui, ela se mantém com todas as folhinhas e, por incrível que pareça, tá lançando aqui uma micro inflorescência que eu nem sei se vai vingar, tá? Muito provavelmente não. E pensar, hein, que esse cara aqui, nossa senhora, o povo corria atrás loucamente para adquirir a Glaonema pitum tricolor. Tá bonitinho aqui, crescimento ultra lento, tá? Deixa aí no ambiente ideal, esquece porque crescer mesmo demora. Ó, meu pedatum bonitoso, majestoso. Carinha que eu gosto demais. Todas as folhas perfeitonas. Olha que saco, gente. Essa época do ano, com baixa umidade, pouquíssimas chuvas, foram 2 apenas entre o outono e o inverno, a poeira que estabelece é terrível. Esse esbranquiçado aqui não é que é velutino não, tá? Essa aparência meio opaca, não é que é velutino não, é tudo poeira do ar que vai precipitando aqui nas folhagens. Micropartículas de poeira aqui de São Paulo. Imagina o quanto que a gente não respira disso, né? Mas o interessante é que quando chega a primavera e verão, com a umidade relativa do ar mais alta também, com mais chuvas, é meio que autolimpante. Todas as folhas, até o indoor, que fica muito empoeirado também, acaba voltando a assumir suas formas não empoeiradas. Não sei se vocês estão acompanhando os episódios aí que eu destaco o Plowman aqui. Eu deixei ele literalmente numa situação de reptante rastejante. Ele tá vindo, tá? Muito legal. Mamey também, mesma coisa. No caso aqui Silver Cloud, toda hora eu falo isso. Olha lá, na minha onda de frutífera, aos pouquinhos, trouxe lá do Sítio Jardim 2 mudas. Fui meio arrojado. Trouxe 2 mudas do Pulazan, que é a... Vou tentar lembrar aí de... Só sei que termina com hífen AQ. A-K-E-E. Vou deixar aí na tela para vocês. Ela é da família das lixias. E para alguns colecionadores e cultivadores de frutíferas, o Pulazan, que é um fruto bonito, avermelhado, a casca tem bastante antocianina e tal, ele é tido como a melhor fruta do mundo. Olha que interessante. E é um carinha legal em relação a modelo de cultivo de aráceas, principalmente anthuriums, porque se bater ar seco e vento, se a umidade baixar nas folhagens, elas literalmente ressecam, tá? Esse machucadinho aqui foi de viagem, tá? Mas o ambiente aqui, no final das contas, ó, Marco Lacerda, se você assistiu o episódio, vou passar depois para você, olha só como os meus Pulazan estão intactos, hein? Ou seja, estão respondendo perfeitamente ao microclima dado aqui para eles. Muita umidade, uma luz não tão dura. Nessa época do ano a bancada aqui, ela não toma sol direto, tá? Depois eu vou ter que tirar daí. Pulazan. E tem um episódio muito legal, bem completinho, vou deixar aí na tela. Episódio no qual o Marco Lacerda dá uma aula, um show aí de cultivo, de transferência de mudas para campo,
Mudas de pulazã, ela é uma espécie dioica, então tem que dar sorte aí de ter pelo menos um macho e uma fêmea, né? Em termos de flores próximos, para que enfim a gente tenha produtividade de frutos. Alguns podem me perguntar, Fly, e depois, como que você vai fazer com essas frutíferas aí? Boa parte, se não a totalidade das frutíferas que eu estou trazendo aqui para o meu cultivo, para minha coleção, principalmente da família Myrtácea, elas ficam aptas, felizes e se desenvolvem bem durante pelo menos aí 10 anos em vasos. Claro que o vaso tem que ir sendo aumentado de tempos em tempos, né? Mas aí 10 anos em paz você consegue cultivar mirtáceas, pulazã também, e assim vai atingir um porte muito legal e produtivo, não pulazã especificamente, mas boa parte das espécies de mirtáceas que eu trouxe aqui em vasos relativamente pequenos, de 25 litros, tá? Não são vasos gigantes, tipo esse vaso onde está o SP Alto Fluminense aqui. Esse vaso aqui é enorme, esse vaso aqui deve ter o quê? 50 litros por base aí, 50, 60 litros, 25 litros então, são pelo menos aí 3, 4 vasos desse, tá? Que caberão futuramente 3 ou 4 frutíferas, isso se em 10 anos eu estiver na Urban, né? Tenho refletido a respeito disso. Passar aqui pelo verrucoso, mais para apreciação, tá? Da sua beleza. Notem aí que esse microclima perfeito, inclusive durante o verão, toma sol diretão aqui, com uma mínima filtragem, né? E olha só, não vou falar muito da espécie em si, a gente já está sabendo de cor salteado sobre o verrucoso, né? Ou pelo menos quem está no rolê das aráceas mais ou menos no mesmo tempo que eu, já tem muito conteúdo e informação sobre ele. Ele está meio bambo aqui, eu preciso dar uma amarradinha para não acabar resetando, né? Ele precisa sentir que está apegado a alguma coisa. Vamos fazer isso aqui juntos. Bom, nem filmei a aplicação porque não tem segredo nenhum, tá? Aqui, aquela fita velcro macia, própria para tutorar e prender plantas, a gente encontra aí no site da plantois-store.com.br, tá? Bem maciazinha, o velcro é bem resistente, suporta bastante umidade, tá? Aguenta firme, dura pra caramba, é relativamente barato, tá? E agora ela tá aí, sentindo fisicamente que está agarrada em algum lugar, sustentada em algum lugar, então o crescimento vai continuar. Em pelo menos 10 casos de philodendrons aí, à época, quando a tônica estava também voltada a philodendron aqui no canal, eu fiz esse teste. Será que os philodendrons eles precisam das raízes aéreas desenvolvidas, sentindo que estão grudando em alguma coisa para que ele tenha o crescimento contínuo? Não. Raiz aérea dá sensação física, como o aplanato aqui, ó. No caso do aplanato, ele está usando lindamente suas raízes aéreas. Então, à medida que vai subindo e grudando as raízes em superfícies e fixando fisicamente a planta, ele se sente confortável, pronto, apto para crescer mais um tanto, mais um tanto, mais um tanto, até atingir a maturidade. Só que se você não tiver um ambiente aí que estimule o crescimento de raízes aéreas, e isso é basicamente umidade alta, constante, assim ó, bem molhadão. Se você não entregar esse tipo de situação, as raízes aéreas não vão se desenvolver, não adianta, tá? E aí, você tutorando e fazendo amarrações à medida que a planta vai crescendo, esse sentimento físico, essa ajudazinha mecânica aí, feita por você, com barbante, né? Com fitinhas próprias como essa e tal, a sensação física então vai permitir o crescimento do seu philodendron, para que você perceba, note toda a sua plenitude, tá?
não depende necessariamente das raízes aéreas se desenvolvendo e grudando. Eu fiz essa experiência nos 10 philodendrons. Eu tenho muitos ambientes aqui que não tem clima, umidade suficiente para o crescimento das raízes, para a expansão solta das raízes aéreas, tá? Então fui tutorando, fui escorando às vezes. Tava falando das mirtáceas, né? Bora dar uma espiada nelas aqui. Olha só, o excedente da água, da estufa úmida aqui, vai escorrendo aqui para fora, ó, e vai formando um córregozinho, tá certo? Primeiro ponto. E a dengue fly? E a dengue? Dengue Tech, aquela pastilhazinha lá que já trouxe em mais de um episódio. E assim, Dengue Tech foi desenvolvido por um pessoal da USP, não é barato, mas é totalmente eficiente, tá? Mas voltando aqui, ó, esse pequeno córrego aqui vai alimentando lá a galera, hidratando a galera até o Tomatophyllum lá que vocês lembram, certo? Tomatophyllum jobim, o híbrido, que é o porteiro de casa. Então aqui eu nem me preocupo com rega, me preocupo com adubações esporádicas, tá? Não sei se vocês lembram, na última vez que eu destaquei um pouco mais as frutíferas aqui, eu tinha trocado aqui a Plinia martinelli, jabuticaba, pela Eugenia subamplexicalis. Eu inverti de local, porque eu estava achando que a Eugenia subamplexicalis estava com esse amarelamento e as queimaduras por causa de excesso de água. Dito e feito, ó. Essas folhas mais novas aqui estão vindo perfeitinhas, tá? Isso tudo é conhecimento já adquirido das aráceas. E aí, parte a gente vai adaptando, vai refinando aí a percepção. Esse carinha aqui, tá rolando na Maju provavelmente já, é a Myrcia lacunosa, tá? Vou deixar aí uns takes da matriz. Gente, é uma Myrcia, é uma mirtácea, melhor dizendo, muito, muito interessante. As folhagens, a forma ornamental, dá para fazer cortes aí de apical para ir conduzindo a planta. As folhas lembram muito os dedinhos, os dáctilos, vamos dizer assim, do Anthurium cutucuense, tá? É uma plantinha que é muito mais fácil porque não requer tanta umidade, mas se você deixar num lugar um pouco mais úmido também, ela vai se desenvolver super bem, tá? Eugenia Farney. Então, todos esses carinhas aqui que estão relativamente pequenos, eu vou aos poucos substituindo de vasos até atingir mais ou menos 25 litros e aí beleza. A gente vai fazendo tratamentos, podas de raiz, se necessário, podas da planta, adubação, em vasos com no máximo 25 litros e nessa média aí, todas elas vão estar felizes, produtivas, adultas já, tá? Óbvio que pode crescer mais em campo, plantada no chão, né? Mas assim, é possível, é super possível. A subamplexicalis nem se fala então, ela suporta aí até vazio um pouquinho menor, ela é arbustiva, ela não cresce muito, ela não se agiganta, ela vai ficando meio caidona assim para os lados e tal. Tem essa formação bem interessante, né? Eu pelo menos acho bem curiosa essa formação. Só mais um detalhe, em termos de clima, de semelhança de clima com as aráceas, não é nenhuma viagem, absolutamente nenhuma viagem trazer essas variedades aqui. Seja o Pulazan, que não é mirtácea, sejam lá as mirtáceas que eu acabei de mostrar para vocês. Por quê? 99% aí, pelo menos essas que eu mostrei para vocês, é de subbosque, tá? Mata Atlântica na veia aí. Olha só quem eu esqueci da vida aí, entre aspas, né? Cyanastrum cordifolium. Dá uma flor bonitinha, azul, por isso ciana, ciano, de ciano, né? De azul. Tá aí, uma relíquia, entre aspas, de metade do meu rolê aí. Fez um certo sucesso há uns 2 anos e meio, 3. Essas formas cordatas atraem bastante, mesmo às vezes não sendo aráceas. Outra variedade também de subbosque.
Comecei o episódio muito tarde, aqui a luz está acabando, vamos tentar registrar mais alguma coisa no outdoor aqui. Lupinum querido, marcante aí num período do rolê. Cercesses mirabilis. Ó, aqui é a base da planta, tá? Mas de repente eu tenho ela aqui também, ó. Tô agarrado aqui. Ui. Um flageliforme se embrenhou, parou aqui. Aí o mesmo flageliforme veio para cá. Aí um outro flageliforme aconteceu aqui, tá? Flageliformes são as extensões, esses chicotinhos que a planta vai soltando. Esses chicotinhos vão percorrendo aí com uma certa sabedoria. Eles sabem muito bem, as plantas sabem muito bem onde elas querem chegar, tá? E aí, na hora que chega, se estabelece, começa a liberar raiz, estimula o nascimento de gemas foliares e pimba, ó. Olha só que interessante, tá? Correndo solta aqui. Muito legal, né? Eu, pelo menos, acho isso muito interessante, principalmente depois que eu vi que in natura, in situ, é exatamente esse o rolê que está acontecendo lá, né? Muito divertido. Linda nova folha do Philodendron do Anthurium furcatum. Essa planta realmente é muito interessante. Fico imaginando híbridos, né, desse cara. Não vejo aí galera fazendo o híbrido dele. Tô com duas variações aí. Eu posso dizer que pelo menos 90% das sementes morreram. Eu vou ter de cada variação em torno de 5 ou 6 indivíduos. Pelo menos até agora. É bem pouquinho, né? Aquela semente diferentona que deu nos dois casos, mostrou aí realmente que alguma coisa foi um parto aí, produzir essas sementes, tá? Nas duas situações. Mas vamos ver. Plântulas já existem para os dois casos. Então, o principal carinha que sofreu aí com o ataque de cochonilhas, de carapaça, é esse Thaumatophilum melobarretoanum. Aqui as estruturas que o Nadru citou ao mencionar lá o Jobim, tipo esses espinhos, né? Esse cara sofreu bastante, então tive uma infestação, coloquei em tratamento, cortei todas as folhas danificadas, tá? É um bicho que estava bem grande, então assim, haja solo green para ficar passando nele inteiro. As folhas estavam danificadas, eu cortei e tô aqui nos 3 dias sequenciais trabalhando em cima. Descuidei aqui. Ele chegou a dar uma infectada aqui nos carinhas ao lado e tal, mas em muito menos proporção. Até neste híbrido aqui tem alguns focos, também estou trabalhando. Esta área aqui então, que divide o corredor dos fundos da casa com a área do painel paredão para lá, esse quadrante aqui, esse pequeno quadrante aqui, é o que infectou de cochonilha. Monstera praetermissa também está com alguns pontos lá, embora ela parece resistir muito mais aos ataques, tá? Então, eu estou com um tratamento intensivo. Pela primeira vez em 4 anos, eu tive um ataque mais intensivo, uma infestação localizada um pouco maior de cochonilha de carapaça, tá? 4 anos aí, primeira vez que eu posso dizer que foi a treta um pouco maior aí que eu tive de praga. Luz tá bem ruim já, vou me adentrar. Voltando para o indoor aqui então, Anthurium sp. kibbutz, ainda liberando pólen. Ele está até que modesto dessa vez, eu acho que tem a ver com frio. Os pólens estão sendo produzidos bem lentamente, tá? Então estou pegando aos poucos e passando aqui neste cara. Esse carinha aqui eu já coloquei bastante pólen.
Vamos ver, né? Estou pegando também o pólen do SP Kibbutz e trazendo para o Veitich Dorayaki, essa inflorescência aqui, tá? Vamos ver aí se na insistência, já que a gente não tem tabelas cromossômicas de um híbrido como Veitich Dorayaki, a gente consegue aí na tentativa fazer um híbrido aí interessante, minimamente interessante, né? Híbrido de um híbrido já, que tem 2 espécies. Tudo avançando muito rápido. Essa área aqui que eu tenho mais altura da base para a luz está permitindo as plantas maiores crescerem, né? Os Shurians aqui, nova inflorescência. Finalizei a coleta daquela inflorescência anterior aqui. Consegui coletar umas 3 vezes, uns 3 dias seguidos, tá? Vou ter mais coleta aqui, porque não vou usar a fase feminina do Luxurians propriamente, pelos motivos já comentados em episódios anteriores. Queen of Hearts, bonitão. Ele deu uma bela resetada depois da primeira infrutescência, que infelizmente tudo faleceu, não gerou, as sementes todas não prosperaram, poucas sementes na real. Olha essa folha, se a gente não coloca a plaquinha, identificação, se a gente não sabe a real procedência, e no caso aqui é total procedência 100%, a gente vai achar que é um Michele, né? Que é um Zara, né? Nessa fase de morfogênese, pelo menos, né? Ela ainda é juvenil. Esse cara fica monstruoso. Uma planta adulta, né? Fica bem grandão. Olha que folha legal. Desse híbrido complexo que tem Subsignatum, tem Papililaminum Mary, Fort Sherman, Half-Linan. Lindão, né? Maju aí tá com muda disponível, tá? Não é a planta mais barata da atualidade, mas tem seus motivos para isso, né? Esse aqui é o indivíduo maior que tem aqui no Brasil, dá para dizer isso com tranquilidade. E só tá mais claro assim por causa do sistema de iluminação, tá? Não precisa ser tão forte assim a luz. Aqui com certeza tá batendo 2000 lux numa média ou 200 FC. Não precisaria de tudo isso. Pode ser metade, pode ser 1000 lux ou 100 FCs, tá? Que aí você vai ter lâminas foliares mais escuras aqui desse cara. Um belíssimo deltoide. Passa tranquilamente por um portilói, né? Tranquilamente, principalmente agora já que está um pouquinho mais adulto. Vamos ver quando vai dar inflorescência aí para começar a trabalhar também com híbridos ou selfie. Esse carinha aqui também é um híbrido que promete. Não vou revelar ainda o que é, mas uma das espécies eu posso dizer. É o Diabloense, né? Sinônimo de... esqueci o nome. Procurem aí, gente. Esqueci o nome. Mas a ID mais antiga é isso, Anthurium Diabloense. Tem Diabloense nele, tá? Embora essa lâmina foliar seja tão escurinha assim. Vai ficar bem interessante esse cara. Vou mostrar aqui para vocês a Nepenthes Lowe. Essa bichinha aqui é uma Highlander, né? Consequentemente, ela vai curtir temperaturas altas ao meio-dia e bastante frio à noite. Então a amplitude térmica aqui de São Paulo tá muito melhor para ela agora, tá? As noites aí a gente está dormindo de cobertas, tá batendo 17, 16 graus e de dia 28. Finalmente um assídio aqui, essa pequena muda, tá despontando, ó. O assídio tá bem à frente aí da plaquinha, tá? Eu resolvi trazer para cultivo, tá dentro do aquarinho indoor de carnívoras que curtem alta umidade. No verão
Na primavera e no verão ela estava estagnada, paradaça, não chegou a morrer, ainda bem, porque não foi nada barata essa muda, acima dos 3 zeros aí, tá? Contudo agora ela está um pouco mais feliz, tá? A felicidade dela tende a durar pouco, né? Mas está um pouco mais aprazível para Nepenthes laui. Quem sabe daqui pelo menos uns 3 anos, ela comece a tomar suas formas mais características, que eu vou deixar na tela aí para vocês. Uma Nepenthes muito distinta, muito bonitona. Outra bichinha que está muito bonita, embora eu não tenha trazido muito nos episódios, ó, essa outra carnívora. Essa aqui, se eu não me engano, não é de tanta altitude assim, é de altura média, né? É a Elianthora ciliata. Nos últimos episódios que eu a trouxe, eu fiz o replante, né? Coloquei num vaso maior e ela deu uma bela espichada de lá para cá, tá? O crescimento é lento, alta umidade, as condições climáticas estão até relativamente favoráveis a ela, mas precisa manter a umidade alta também, por isso não sai do aquáriozinho. Não é que precisa, né? Tem indivíduos aí que se adaptam. Eu também não estou arriscando assim desse jeito. Meu único indivíduo e tal, minha única Elianthora. Eu estou seguindo aí o microclima mais conhecido, adaptado aí de um contexto de hábitat natural, tá? Plantinha bem interessante também. E notem só como essas outras plantas que gostam de umidade, tipo o esfagno vivo, ó, compõe aí um visual bem interessante, tá? A Elianthora são esses tubinhos aqui mais ao centro, com essas vermelhidões, antocianina se expressando. Aí tem musgo aqui e esses matinhos que eu não vou saber o nome. Quem manja aí de cultura de carnívoras talvez até saiba, porque é comum surgir quando a gente coleciona e cultiva carnívoras de umidade, tá? Tá muito linda também. E para encerrar o episódio, a gente está vendo aqui espécimes que ficam no aquário indoor, umidade alta constante, luz artificial, adaptado de aquário, tá? Outra carnívora que esse carinha para mim é um dos preferidos, Cephalotus follicularis. Se eu não me engano, é uma espécie australiana. Tem 2 indivíduos aqui, eles estão coexistindo muito bem com musgos também, né? Não é só esfagno aqui, tem outra espécie junto. Já está meio que apertado para ele, eu teria que mudar. Eu fiz o replante na mesma época que eu fiz lá da Elianthora ciliata, tá? A planta anterior aí, uma espécie muito interessante, muito distinto, né? Diferentão assim. E mais uma vez essa composição com musgos dá um charme aqui para esses vasos, né? É uma outra estética, é um visual bastante diferente em relação ao que a gente tem das aráceas, né? Do que a gente vê e percebe quando assuntos são aráceas. Cephalotus follicularis.